Graças a Deus, estamos de volta. Vamos para a nossa segunda videoaula dentro do contexto da disciplina Cristologia. Espero que vocês já tenham aproveitado a primeira, que vocês já tenham estudado alguma coisa. E agora nós vamos dar prosseguimento a esse assunto tão maravilhoso. E eu gostaria só de trazer a atenção para vocês de um texto. Judas, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz o seguinte: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhasse pela fé uma vez por todas confiada aos santos, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem, negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Então hoje a gente vai dar prosseguimento ao estudo da pessoa de Cristo, mas eu gostaria de convidá-los a orar neste momento. Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Pai, que coisa maravilhosa, Senhor, termos esse acesso. Te pedimos que Teu Espírito nos ajude a entender e compreender aquilo que estudamos. Abençoa cada aluno, para que eles possam abrir o coração, Senhor, para o entendimento, para a compreensão, para a aplicação da Tua Palavra. E, acima de tudo, Senhor, a disposição de se colocar, Senhor, na sua vida prática, disponível para viver, Senhor, todo esse conhecimento maravilhoso. Queremos te agradecer por isso, em nome de Jesus. Amém. Então, o estudo da pessoa de Cristo, nós podemos iniciar o nosso estudo hoje, uma afirmação de Gruden. Veja o que é que ele diz. Gruden diz que podemos resumir o ensino bíblico acerca da pessoa de Cristo da seguinte maneira: Jesus Cristo era plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa, e assim será para sempre. Então, eu quero que vocês, a partir de agora, entendam que havia duas naturezas em Cristo, tá certo? A natureza divina e a natureza humana. O que nós vamos analisar, tá certo, é a doutrina das duas naturezas de Cristo, que, segundo Berkhof, desde os primeiros tempos, e mais particularmente desde o Concílio de Calcedônia, a Igreja confessa. Então a gente vai estudar sobre a humanidade e a divindade de Cristo. Como não dá nenhuma aula para a gente estudar as duas, a gente vai iniciar o processo falando sobre a humanidade de Cristo. O que é que nós podemos aprender? Vamos iniciar citando Gruden mais uma vez. Ele diz: quando falamos da humanidade de Cristo, convém começar pela consideração sobre o seu nascimento virginal. O livro de Mateus vai narrar, tá certo, o nascimento de Cristo. E é bom a gente ler, reler, atentar, aprender, aprofundar dentro desse contexto. Olha o que é que diz lá Mateus, versículo 1:18. O que é que nós aprendemos com esse texto? A Escritura assevera claramente que Jesus foi concebido no ventre de Maria, sua mãe, por uma obra miraculosa do Espírito Santo e sem a participação humana. Isso é importante. Isso é muito importante que a gente aprenda. Como Maria já estava desposada por José ficou um tanto quanto conflitante com relação a isso. Foi preciso Deus se revelar a ele. E lá em Mateus 1:20 diz o seguinte: logo em seguida José ouve um anjo: não tema receber Maria como sua esposa. O que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E no versículo 24 e 25 diz: ao acordar do sonho, José recebe Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto não deu à luz um filho, que ele pôs o nome de Jesus. Então todo esse enredo está ali, colocado nas Escrituras para que a gente aprenda um pouco mais acerca desse assunto. Segundo Gruden, só essa afirmação da Escritura sobre o nascimento virginal de Cristo já nos dá autorização suficiente para abraçar essa doutrina. Mas não somente isso, existem algumas implicações, tá certo? Implicações doutrinárias advindas desse nascimento e que ilustram a sua importância. Em primeiro lugar, podemos considerar que esse nascimento é o lembrete inconfundível do fato de que a salvação não pode nunca vir por intermédio do esforço humano.
Gruden vai afirmar que a salvação é uma obra sobrenatural de Deus. E este fato está evidenciado no começo da vida de Jesus. E aí Paulo, lá em Gálatas 4:5, ele vai afirmar: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então isso fica claro na Escritura. Você pode até pegar algumas outras referências desse texto que você vai ler, para você ler outros textos e poder visualizar melhor todo esse contexto dessa afirmação. Em segundo lugar, esse nascimento tornou possível a união da plena divindade com a plena humanidade em uma só pessoa. Esse foi o meio que Deus usou para enviar seu Filho ao mundo como homem, conforme se registra João 3,16, Gálatas 4:4. Mas aí vem uma outra afirmação, em terceiro lugar, que é muito importante. Esse foi o meio usado por Deus para que se tornasse possível a verdadeira humanidade de Deus sem o pecado herdado. O que quer dizer isso? Vamos tentar entender? Veja bem, todos os homens herdaram do primeiro pai Adão a culpa legal e a corrupção da natureza moral. Mas o fato de que Jesus não teve um pai humano significa que a linha de descendência de Adão é parcialmente interrompida. O que quer dizer isso? Jesus não descendeu de Adão como os outros homens. Isso nos ajuda a entender porque a culpa legal e a corrupção moral, que pertence a todos os homens, não pertence a Cristo. Eu quero que você entenda isso. Todo homem nasce corrompido. Por quê? Porque quando Adão pecou, tá certo? Ele se corrompeu. E a partir do momento que Adão gerava filhos através de Eva, ele gerava filhos corrompidos. Por quê? Porque ele gerava através de uma semente corruptível. Veja bem, preste bem atenção nisso aqui. Eu vou repetir, tá certo? Vou repetir. Toda vida que Adão gerava um filho corrompido porque a sua semente estava corrompida. Esse processo se desencadeou por toda a humanidade. Por isso que nós herdamos o pecado de Adão. Por quê? Porque houve essa geração. Então todos nós, quando geramos, todos os homens quando geram um filho dentro do ventre da sua esposa, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar um filho através de uma semente corruptível. O que acontece com Jesus? Esse fluxo é interrompido. Por quê? Porque agora Deus gera Jesus no ventre de Maria através do poder do seu Espírito. E o Espírito Santo vai lá e gera Jesus direto no ventre de Maria sem a participação do homem. Daí porque Jesus é de uma semente incorruptível. Por isso que Jesus nasce como um homem perfeito. Tá certo? Em quarto lugar, podemos considerar a impecabilidade de Jesus. Berkoff afirma que se atribui a Cristo não somente integridade natural, mas também moral ou perfeição moral, e isso é impecabilidade. Jesus era impecável, Jesus não poderia pecar. Ele diz que isso significa não apenas que Cristo pode evitar o pecado, mas também que lhe era impossível pecar devido ao quê? A ligação essencial entre a natureza humana e a natureza divina. Apesar das muitas negações acerca da impecabilidade de Cristo, a Bíblia dá claro testemunho dela. Em João 8,46, o próprio Jesus vai desafiar os seus opositores. Olha o que ele diz. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Veja o desafio de Jesus. Nós não podemos fazer esse desafio. Por quê? Porque somos pecadores. Mas Jesus podia, por quê? Porque ele não era pecador. Jesus era perfeito. Paulo afirma, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, versículo 21. Recorrendo a Berkoff, ele ainda vai dizer o seguinte, o nome Filho do Homem, do qual Jesus se apropriou, parece dar a entender que ele correspondeu ao perfeito ideal da humanidade. Então, gente, isso é um enredo muito interessante que a gente tem que aprender. Jesus era um homem, tá certo? Perfeito, impecável. Jesus não tinha pecado. Por quê? Porque Jesus não foi gerado pela semente corruptível do homem, mas foi gerado por obra e graça do Espírito Santo direto no ventre de Maria. Por isso ele se apresentou como esse homem perfeito. Nós vamos discorrer aí nas Escrituras alguns
alguns tópicos acerca disso e você tem aí alguns textos para você conferir na sua Bíblia, tá certo? Dentro das características da humanidade de Cristo. O nascimento virginal, que está em Mateus 1, 18, 20 e alguns outros textos que seguem. Que Jesus possuía um corpo humano, conforme Lucas 2, 7, 52 e outros textos. Jesus possuía uma mente humana, conforme Lucas 2, 52 e outros textos. Jesus era impecável, conforme Lucas 2, 40 e outros textos que se seguem. Jesus possuía alma humana e emoções humanas, conforme João 12, 27. E as pessoas próximas de Jesus consideravam ele apenas humano, porque conviviam com ele como homem. Mateus 4, 23 e 25 e outros textos que se seguem. Então a Bíblia está bem recheada de alguns textos que vai dar para aprofundar esse assunto. Se vocês tiverem um tempinho, parem, leiam esses textos, se aprofundem nesses assuntos, dentro dessas características da humanidade de Jesus Cristo, para que vocês possam ter uma compreensão mais aprofundada do assunto. Concluindo, podemos concluir falando da necessidade da humanidade de Cristo. Aí Berkhof vai lembrar o seguinte, que desde que o homem pecou, era necessário que ele sofresse a penalidade. Então Berkhof atesta 3 coisas essenciais. Em primeiro lugar, o pagamento da pena envolvia sofrimento do corpo e alma, sofrimento somente cabível ao homem, conforme, por exemplo, João 12, 27. Então, presta atenção nisso aqui. Em primeiro lugar, viu? Pagamento da pena envolvia sofrimento do corpo, alma e sofrimento somente cabível ao homem. Somente o homem poderia se sacrificar. Segundo lugar, era necessário que Cristo assumisse a humanidade com todas as suas propriedades essenciais e também com todas as debilidades a que está sujeito depois da queda. Sendo assim, devia descer às profundezas da degradação em que o homem tinha caído, conforme Hebreus 2, 17, 18. Por isso que Jesus se faz homem, e Jesus, como homem, se faz servo e se humilha. Passa pela morte de cruz, para poder satisfazer a exigência justa de Deus. E em terceiro lugar, é preciso que fosse um homem sem pecado. Por quê? Porque senão Deus não receberia os sacrifícios. Deus não receberia o sacrifício de um cordeiro imperfeito. E isso estava sendo anunciado desde o Antigo Testamento. Isso já estava sendo tipificado sempre que se apresentava um cordeiro sem defeito e imolado na presença de Deus. Era um tipo de Cristo, deveria ser um homem perfeito. E aí o que acontece? Um homem que fosse ele próprio pecador e que estivesse privado da sua própria vida, certamente não poderia fazer uma expiação por outros. E aí o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, assevera essa condição de Jesus como homem perfeito, podendo socorrer os homens imperfeitos. O texto diz o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E aí eu quero trazer para vocês a lembrança de que nós, nas horas das incertezas, dificuldades, fraquezas, nós não podemos titubear, nós temos que ter esse foco. Por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque, como diz aqui o texto, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então essa é a humanidade de Cristo, tá certo? Próxima aula nós estaremos focando um pouquinho sobre a divindade de Cristo. Eu espero que você aproveite bem essas aulas que já estão aí gravadas. Vocês estudem bastante o material para que vocês possam entender e aí satisfazer a resposta das atividades que eu tenho passado para você, tá certo? Então que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.